O sonho americano sempre foi trabalhar duro, persistir, ter sucesso, e você acaba sendo mais próspero e mais feliz do que até mesmo seus pais foram. Geralmente, dentro de um problema também reside uma oportunidade. Acredito que nosso sistema educacional está falhando com a geração mais jovem. Não estamos fazendo um bom trabalho ensinando às crianças o que elas precisam saber para ter uma boa carreira. Empreendedorismo exige muito trabalho. Se alguém está começando seu próprio negócio, não é uma questão, eu trabalho 40 horas, 41 ou 42. Você está começando seu próprio negócio e nem sequer pensa, estou trabalhando horas extras? Muitas pessoas ficaram ricas coletando aluguéis. Eu não conheço ninguém que ficou rico pagando aluguel. A grande lição é, a única pessoa que pode te segurar é você mesmo. Bem-vindo ao Success Story, sou Scott DeClary, seu anfitrião. Este podcast faz parte da rede da HubSpot. Agora, a HubSpot é o recurso que você precisa explorar se você é um empreendedor. Não é segredo que começar um negócio é difícil. Mesmo com uma ideia incrível, concretizá-la pode parecer esmagador. Com o novo kit de empreendedorismo da HubSpot, você pode ir da ideia à oferta pública inicial com a ajuda de uma empresa experiente em crescimento. Este kit completo oferece orientação passo a passo e estruturas para ajudá-lo a dominar cada etapa do início de um negócio. Com ferramentas adaptadas para todas as etapas da jornada empreendedora, ele oferece modelos para gerenciamento de projetos, e-mails e desenvolvimento de habilidades. Também há um guia para solopreneurs. Ele tem freelancing, planilhas de precificação e muito mais que você pode usar para começar a funcionar imediatamente. O melhor é que é gratuito. Com a orientação e estruturas do HubSpot, começar um negócio fica mais fácil. Então não espere para começar o seu. Acesse hubspot.com/entrada para baixar o guia agora mesmo. Obrigado por vir, estou animado. Eu quero começar apenas para entender. Porque você teve uma vida que foi preenchida com tantas coisas diferentes nas quais você trabalhou e tantas coisas diferentes que você construiu. Eu quero apenas voltar e entender, quando criança, qual foi um ponto de inflexão ou um momento que aconteceu, ou uma série de momentos que aconteceram, que meio que te prepararam e te colocaram no caminho para onde você está hoje. Ok, bem, essa é uma pergunta muito boa, e estou encantado que você começou com ela. Quando eu era criança, eu era muito magro, pequeno para a minha idade e um rato de biblioteca. Então eu era um candidato perfeito para ser uma vítima de valentões. E por um tempo eu sofri bullying, e então meu pai me deu um saco de pancadas e algumas instruções, e isso realizou duas coisas. Primeiro, me fez sentir mais autoconfiante e segundo, as poucas vezes que tive que usar as instruções, resolveu bem o problema. Então isso me deu mais autoconfiança e reduziu a necessidade de lutar de fato. Então esse foi um passo muito, muito grande. O outro foi quando eu tinha cerca de 10 anos, meu avô paterno me levou a um salão de recreação. Ele era um ótimo jogador de boliche. Na verdade, ele jogou 300 partidas em sua vida. Bem, para mim, na minha idade, a bola de boliche era muito pesada, então eu não conseguia fazer isso com ele. O salão de recreação também incluía um campo de tiro, então ele me levou até lá para ver se isso seria interessante. Acontece que eu tinha uma aptidão muito boa para isso, e eu me tornei um verdadeiro atirador. E foi isso que levou ao segundo ponto de virada mais interessante. E foi isso. Tornei-me um atirador tão bom que aos 14 anos ganhei o campeonato estadual de Nova Jersey e aos 16 estabeleci o recorde dos Estados Unidos da América, recorde júnior no percurso de rifle de pequeno calibre olímpico. E eles estavam tentando, a Winchester estava tentando me fazer abandonar a escola por um tempo e apenas passar o tempo todo atirando para me preparar para as Olimpíadas Reais. Bem, aquele evento, que era um evento ao ar livre, foi único no sentido de que
Foi ótimo que estabelecemos o recorde, mas o observador que me deram para garantir que eu disparasse o número certo de rodadas, porque você tinha um alvo real e um alvo falso. O alvo falso era para que, conforme o vento ajustava, você pudesse mudar sua mira e garantir que estava correspondendo. Bem, ele contou a menos, então foi uma vitória agridoce. Aqui eu estabeleci um recorde nacional como um jovem, mas fiz isso disparando uma rodada a menos do que poderia ter disparado, então teria sido uma pontuação ainda melhor. Isso me ensinou uma lição que ficou comigo desde então. Ou seja, você pode delegar autoridade, mas no final do dia a responsabilidade permanece com você. Então isso me fez ser meio que um microgerente na vida posterior. E eu realmente tento supervisionar muito cuidadosamente as pessoas que estão me ajudando. Então, quando você olha para a sua carreira e meio que esses momentos que te deram confiança e mostraram a sua própria habilidade e realmente apenas te transformaram de um menino em um homem no final do dia, como isso impactou a sua carreira, a sua vida, o que você escolheu para trabalhar? Porque, obviamente, agora, bem, quero dizer, mesmo anos atrás, você era conhecido como o rei da falência, mas você não começou aí. Isso é depois de uma carreira de muito trabalho e muitos altos e baixos e vitórias e derrotas que te levam a esse ponto. E então você passa de privado para público para servir ao governo. Estou muito curioso sobre quando você começou sua longa carreira sem precisar abordar todos os detalhes. Mas quais foram algumas das coisas que te levaram pelos caminhos que você seguiu? Bem, no início eu fui para Yale e depois diretamente para Harvard Business School. E eu estive no Reserve Officers Training Corps, em Yale, porque naquela época tínhamos treinamento militar universal, o recrutamento. E eu pensei que seria melhor entrar como oficial do que como recruta. Então eles me deram um adiamento para ir direto para a HBS. Então eu entro no Exército e eu deveria ficar 6 meses em serviço ativo, 7 anos e meio na reserva, mas veio a crise dos mísseis de Cuba, então eu acabei passando 1 ano e meio no Exército. Durante esse período, meu futuro empregador, um gestor de dinheiro muito famoso chamado Emery Duvet, morreu. Morreu 2 semanas antes de eu começar a trabalhar e, em seu leito de morte, vendeu a empresa para um cliente muito rico chamado Robert Winthrop, da família Winthrop de Massachusetts. Eles concordaram em me contratar de qualquer maneira, então agora eu apareço. A firma agora se chama Winthrop DeVay, então eu mudei de empregadores antes mesmo de receber meu primeiro salário. 2 semanas depois entrou Jack Dorrance, que na época era o diretor executivo da Campbell's Soap. E entre ele e o fundo de pensão, eles tinham vários bilhões de dólares conosco. Então eles conversaram bastante durante o almoço. E então Dorrance disse: Bob, por que minhas contas têm tantas minas de prata Lucky Friday nelas? E o Sr. Winship se virou para mim e disse: Wilbur, minhas contas também têm mina de prata Lucky Friday. E eu disse: sim, senhor, elas têm. Todas as nossas contas têm alguma mina de prata Lucky Friday. E então eu expliquei o porquê. Bem, isso deixou claro para Dorrance que este não era o mesmo tipo de gerenciamento sênior prático ao qual ele estava acostumado antes da morte de Emery DeVay. Então, na segunda-feira seguinte, eles retiraram todos os 3 bilhões de dólares de nossa gestão. Então, um pouco mais tarde, naquela semana, Bob Winship estava em uma reunião de diretoria do Citibank. Ele tinha sido membro do conselho do Citibank. E o diretor executivo do Citibank, ao ouvir seu problema, tendo comprado esta empresa e acabado de perder esta grande conta, e o quão embaraçoso isso foi, ele disse: Bob, Sam Milbank está desejando retirar seu dinheiro de uma boa e antiga empresa chamada Wood Struthers.
Se você investir mais alguns milhões de dólares, compre-o. Eles chamarão de Wood Struthers e Winthrop, e você nunca mais ficará constrangido. Então ele fez isso. Sabe, conforme você avança em sua carreira, eu também concordo com isso. E é algo que eu vi você falar, você obviamente acredita no conceito de trabalho duro. E você fala sobre isso no seu livro, é obviamente algo muito importante para você. Fale-me sobre o conceito de trabalho duro e fale-me sobre isso a partir da perspectiva de quando você começou sua carreira e o que você teve que investir versus talvez até o que você vê agora com as pessoas em suas carreiras. Bem, nós tínhamos sido uma família quase de classe média, então quando eu estava em Yale, meu pai morreu, e como eu tinha 2 irmãos mais novos, minha mãe, que era professora do 3º ano, teve que sustentar e esperançosamente ajudar a conseguir uma educação real. Como resultado, tive que trabalhar para pagar meus estudos. Então eu fui para Yale com ajuda financeira e fiz uma variedade de trabalhos estranhos para conseguir dinheiro para gastar e pagar a mensalidade e tudo mais. E assim, isso me ensinou que não há nada de ruim em trabalhar duro, porque eu estava seguindo um currículo regular e ainda tinha que fazer todos esses trabalhos. Porque em Yale, quando você recebia auxílio estudantil, você não apenas recebia a ajuda, você tinha que trabalhar um sistema de cobrança e você tinha que trabalhar tantas horas por semana para a universidade para compensar o fato de que eles estavam te dando ajuda. E então eu tinha que encontrar trabalhos estranhos para ter dinheiro para gastar. Então foi quando eu comecei a trabalhar duro de verdade, porque Yale obviamente tinha um currículo desafiador. E quando eu fui para a escola de negócios em Harvard, também era um currículo desafiador. Mas novamente eu estava sem dinheiro, então eu tive que fazer trabalhos estranhos. Então eu escrevi artigos para uma revista chamada Mundo Financeiro. Eu escrevi os relatórios de pesquisa anônimos para uma pequena corretora. E eu até fui um recenseador durante o censo decenal, indo de porta em porta, tentando fazer as pessoas preencherem seus formulários de censo. E isso foi um verdadeiro desafio porque me deram uma sessão ruim de Boston para ir. Então eu estou usando essa pequena coisa de ombro de patrulha escolar branca com uma grande insígnia de prata fictícia nela. Bem, naquela sessão de Boston, quando você aparece em uma porta com uma insígnia, se eles abrirem a porta, é mais provável que tenham um cachorro sair atrás de você do que permitirem que os entreviste. Então isso me ensinou muito sobre o fato de que você pode sobreviver a um dia escolar árduo, além de muitos empregos de meio período que você precisa fazer para sobreviver. Então se tornou um hábito e é como qualquer outra coisa. Uma vez que você se acostuma e uma vez que se torna uma rotina trabalhar longas e duras horas, isso não se torna tão desafiador. O que me incomoda hoje é que as crianças não gostam da ideia de trabalhar. Descobri recentemente que existe um Reddit, site que tinha 6 milhões de membros totalmente dedicados ao antitrabalho, e havia postagens nele. Uma muito semelhante à que estou citando agora dizia: eu simplesmente não consigo me forçar a ir trabalhar mais. Então, a noção de que o trabalho é um comportamento aberrante é algo que você tem que ser forçado a fazer ou se forçar a fazer, em vez de ser uma coisa natural e parte de todo o processo de crescimento na idade adulta, é preocupante. Porque agora todos querem as coisas fáceis, rápidas, sem fazer nenhum trabalho.
E você vê pessoas dizendo coisas, pessoas jovens, muito reais e brilhantes, dizendo coisas como: eu só vou fazer o mínimo necessário de trabalho para não perder meu emprego. Ou eles dirão: eu não quero um emprego de verdade, eu só quero fazer bicos, e eu vou fazer apenas bicos suficientes para me sustentar. A ideia de apenas se sustentar e não gostar do trabalho é a antítese do sonho americano. O sonho americano sempre foi trabalhar duro, persistir, ter sucesso, e você acaba sendo mais próspero e mais feliz do que até mesmo seus pais foram. Então, para mim, é um fenômeno muito, muito triste que exista essa atitude. Os jovens de hoje também são muito frágeis. Com muitos deles você diz "bu" e eles molham as calças ou se escondem em um quarto seguro ou algo assim. É um sistema errado. Existem desafios. Existem problemas que todos enfrentarão. Mas geralmente dentro de um problema também existe uma oportunidade. E se fossem sensatos, eles olhariam através do problema, encontrariam a oportunidade, a agarrariam e se adiantariam. O que você acha que causou essa mentalidade? Eu tenho algumas ideias, mas não sei se foi um monte de pequenas coisas ou se foi uma mudança cultural. Mas todas aquelas pessoas naquela discussão no Reddit dirão: bem, não há como sermos tão felizes quanto nossos pais. Nem podemos mais pagar por uma casa independente. E o custo de vida aumentou e os salários não acompanharam. Se eu quiser morar em uma grande cidade dos Estados Unidos, da América, como Nova York ou qualquer cidade costeira, onde eu poderia conseguir um ótimo emprego, o aluguel está nas alturas, mesmo para um apartamento de um quarto. Essas coisas provavelmente estressam as pessoas, mas pode haver um ponto de ruptura. E eu não sei qual foi esse ponto de ruptura quando as pessoas simplesmente jogaram as mãos para o alto e disseram: sabe de uma coisa? Eu não vou. Eu não vou tentar, fazer e construir a vida que meus pais tiveram. Tentarei construir uma vida diferente. Talvez isso tenha me levado a essa mentalidade. Você tem alguma ideia do que pode ter causado isso? Sim, eu tenho algumas ideias. Primeiro, passamos por um período de prosperidade única no país. E como resultado, muitos pais ganharam mais do que jamais pensaram que poderiam ganhar. E isso significou que os filhos tiveram uma vida muito completa e relativamente fácil. Então, acho que, em certo sentido, né, nossa prosperidade meio que estragou a imagem para os jovens, mas acho que também existem alguns outros fenômenos que contribuíram para isso, particularmente as políticas governamentais durante a pandemia e até mesmo antes dela, onde muitas pessoas neste país agora estão sendo pagas mais por não trabalhar do que jamais ganharam quando estavam trabalhando. Isso gera uma situação muito ruim. Mentalidade. Isso cria uma mentalidade de direito adquirido, de que você realmente não precisa fazer nenhum trabalho. O governo cuidará de você. Então eu acho que esse é um segundo fator. E eu acho que um terceiro fator é o nosso sistema educacional, eu acho, está falhando com a geração mais jovem e a geração que a precedeu imediatamente. Não estamos fazendo um bom trabalho ensinando às crianças o que elas precisam saber para terem uma boa carreira. Quando eu era criança, havia dois caminhos que as pessoas poderiam seguir. Como você provavelmente sabe, algo como 2/3 dos americanos adultos não têm um diploma universitário, mas nos velhos tempos havia um caminho para crianças que estavam indo para a faculdade e para as que não estavam, e para as que não estavam, eles tinham uma aula chamada treinamento manual. Apelidamos isso de aula de oficina. Eu não sei bem porquê, e isso ensinou a eles habilidades que os permitiriam se tornar eletricistas, encanadores, técnicos de aparelhos, todos os tipos de ofícios, muitos dos quais
acabam sendo ofícios muito bem remunerados. Não era como se estivesse condenando-os a uma vida ruim. Se você olhar quanto paga por hora para um encanador ou eletricista, há muito espaço para bons resultados econômicos a partir disso. Mas o nosso país agora tem o menor treinamento vocacional de qualquer país da organização para a cooperação e desenvolvimento econômico o menor. E as escolas de ensino médio e fundamental nem sequer oferecem mais cursos de treinamento manual, simplesmente não faz parte do currículo. Então isso prejudica as crianças que não estão em uma trajetória para a faculdade. Para aqueles que estão no caminho da faculdade, eles também estão sendo prejudicados porque não estamos ensinando os fundamentos, não estamos ensinando nos graus inferiores aritmética, leitura e escrita. Na maioria dessas habilidades, os jovens americanos no ensino fundamental estão em torno do 30º lugar no mundo. Como podemos continuar sendo o país número 1 do mundo quando estamos em 30º lugar em educação primária? E piora quando eles chegam ao ensino médio. Quando chegam ao ensino médio, já não ensinam mais matemática de ensino médio, física, química, todas essas habilidades que você precisa para sobreviver em um país que avança tecnologicamente. Então, eu acho que é, em parte, uma ferida auto-infligida no sistema escolar. É, em parte, porque os pais tiveram um tempo tão fácil que as crianças ficaram mimadas. Fico impressionado com quantos jovens não conseguem um emprego de verão quando estão fora da escola. Esqueçam sobre conseguir emprego enquanto estão estudando. Nem mesmo têm trabalhos de verão. Eles estão deitados na praia. Eu não sei por que os pais permitem isso. Quando minhas 2 filhas eram adolescentes e uma delas tirou a carteira de motorista pela primeira vez, surgiu a questão: o que elas fariam como trabalho de verão? Nós vamos para os Hamptons no verão. O que elas fariam? Então eu comprei um food truck de aço inoxidável, consegui para eles a concessão de alimentos para uma das praias, e eles trabalharam bastante durante todo o dia, porque nada como fazer hambúrgueres e cachorros quentes e cortar frutas e tudo mais e depois servir o cliente. Porque eu queria que eles aprendessem, mesmo que não tivessem que fazer isso apenas para pagar a mensalidade, eu queria que eles aprendessem que você precisa ser uma pessoa produtiva, você não vai apenas ficar sentado na praia. Eu não acho que há o suficiente disso na atitude parental. Então, eu acho que é uma série inteira de fatores que levaram a isso, mas eu acho que é um fenômeno muito ruim. Ei, pessoal, aqui é o Scott. Eu só queria tirar um rápido momento para agradecer de coração a cada um de vocês. Após 6 anos deste programa, tudo se deve a vocês. Suas audições, apoio e compartilhamentos são o que o mantém funcionando. Quando comecei, não imaginava o quanto isso cresceria e quantas vidas tocaríamos. As histórias e lições que compartilhamos juntos são humilhantes. Acredito que estamos construindo algo especial aqui. Uma comunidade onde ninguém precisa reinventar a roda. Estamos todos juntos nisso, aprendendo e crescendo, e aqui está o meu pedido. Se você ama este show e ele fez a diferença para você, compartilhe. Com alguém que precisa, conte a um amigo, poste nas redes sociais o que funcionar. É a melhor maneira de manter isso forte. Trazer melhores convidados e compartilhar mais sabedoria transformadora. Você pode nos encontrar em todos os lugares. Então você pode ir para successstorypodcast.com se gosta de ouvir podcasts. Se prefere vídeo, vá ao YouTube. É youtube.com/c/ScottDeClary ou o boletim informativo newsletter.scottdeclary.com. Apenas espalhe a palavra. Sou eternamente grato a cada um de vocês. Vamos continuar aprendendo. Vamos continuar crescendo e vamos tornar este mundo um pouco melhor juntos. Tudo bem, vamos voltar ao show. Muito interessante porque eu nem mesmo me considero tão velho assim. Eu tenho 34 anos e me lembro que durante a universidade eu trabalhava durante o dia e adiava minhas aulas. E eu também não vim de uma vida difícil crescendo, como eu realmente não tinha que me preocupar com a mensalidade, mas para mim era mais sobre eu querer começar minha carreira cedo e querer descobrir como ganhar alguma experiência.
Então eu adiava minhas aulas para a noite e fins de semana para que eu pudesse trabalhar durante o dia, mas é um terreno muito escorregadio agora. E é só ouvir, não que isso tenha sido apenas alguns anos atrás. E parece que houve essa total mudança de cultura. Quero dizer, novamente, você veio de uma geração, você sabe, anterior à minha, onde você tinha que trabalhar. Não havia a prosperidade econômica. Que eu cresci quando você era criança, como você tinha que descobrir a vida e o trabalho e tudo mais, e pelo menos para a maioria das pessoas. Então, se você olhar para frente, deve ser muito preocupante para você, para onde este país está indo, se não encontrarmos uma maneira de reverter isso. Bem, é muito preocupante porque, diferente de quando eu cresci, eu nasci na Depressão 1937. Isso foi mais ou menos o auge da depressão. Então foi um tempo muito diferente, como você apontou. Mas naqueles dias nós éramos incontestáveis como a principal potência econômica do mundo. Agora existem muitos desafios. Obviamente você tem a China sendo muito agressiva, impulsionando a educação com muita força e tendo uma população muito trabalhadora e muito dedicada. Então agora há o desafio adicional para o nosso país. Como nos mantemos como um poder número um, ou mesmo como um poder compartilhado quando você tem um país como a China, onde a educação é muito valorizada, as pessoas são muito trabalhadoras e onde elas têm um verdadeiro instinto mercantil. Se perdermos nosso empreendedorismo, então realmente vai acabar. Se perdermos inovação e empreendedorismo, bem, o empreendedorismo exige muito trabalho. Se alguém está começando seu próprio negócio, não é uma questão, eu trabalho 40 horas, ou 39, ou 41, ou 42. Se você está começando seu próprio negócio, você está nele. Você está metido até o pescoço e nem pensa, estou trabalhando horas extras. Então, o perigo é que esses outros problemas sociais que você e eu estivemos discutindo podem muito bem se espalhar para o empreendedorismo que criou este país. E uma tendência alarmante a esse respeito das empresas de capital de risco apoiadas institucionalmente nos últimos 10 anos, 40% tem uma pessoa nascida no exterior que é o diretor executivo ou co-diretor executivo 40%. Então, quando você pensa nisso, é ótimo que tivemos esse influxo de pessoas muito empreendedoras e estrangeiros habilidosos. Mas também sugere que não teríamos tanto empreendedorismo se não fosse pelos estrangeiros. E isso é assustador, que precisamos de mais e mais ajuda estrangeira apenas para continuar. Quer dizer, você já viu, acho que se você olhar para alguns dos CEOs de grandes empresas de tecnologia, você verá pessoas que vêm de outras partes do mundo, que se mudam para os Estados Unidos da América e assumem essas posições, o que é ótimo, mas você precisa ter uma cultura de empreendedorismo, de trabalho árduo, de não ter medo de construir coisas e falhar, e acho que estamos nos afastando cada vez mais disso. Pessoas dispostas a fazer um trabalho desconfortável. Não estamos falando de empreendedorismo e apenas de pessoas trabalhando das 9 às 5, como você mencionou. Trabalho de segunda a sexta, porque se você vai ser um empreendedor de sucesso como eu, que vim de um ambiente de 9 às 5 e trabalhei duro lá, então percebi que não estava avançando rápido o suficiente. Minha carreira não progredia como eu queria, então decidi tomar as rédeas e, em vez de trabalhar das 9 às 5 de segunda a sexta, estou trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Mas pelo menos agora posso avançar no meu próprio ritmo. Mas o horário das 9 às 5 era porque eu não tinha pais empreendedores. O horário das 9 às 5 era como uma espécie de incubação para mim. Como profissional, dizer isso é ótimo, mas quero ir além. Se eu nunca tivesse tido a exposição ao horário das 9 às 5,
Ou se eu vejo algumas pessoas viajando por todo o mundo e trabalhando na economia gig, novamente, não há nada inerentemente errado nisso. Mas se uma cultura promove isso e as redes sociais promovem o estilo de vida e tudo mais, eu acho que, novamente, outro componente que você não mencionou é que olhamos para as redes sociais, pensamos que a vida dos outros é tão boa e como eles podem trabalhar 2 horas por semana e ganhar, sabe, US$ 1 milhão por ano? Bem, essa não é a realidade, mas as redes sociais são um megafone e transmitem essa realidade, e as pessoas assumem que é a realidade. Então eles tentam estruturar suas vidas assim. E entre todas as outras coisas que você mencionou, estamos em um lugar muito perigoso, eu acho, porque há tanta influência nos dizendo como devemos viver ou o que deveria ou não deveria ser um trabalho duro. E eu acho que estamos meio que bagunçando as mentes de uma geração mais jovem sobre como a vida pode ser. Bem, eu concordo com isso, e acho que você vê isso em outro contexto. Costumava ser o sonho das pessoas era ter sua própria casa. Esse era um grande, grande sonho. Casar, ter um filho, ter sua própria casa fazia parte do cenário cultural. Agora, as pessoas não estão tão interessadas em possuir coisas. Elas parecem se contentar em ter o uso das coisas. Existe até uma indústria agora onde as pessoas estão alugando suas roupas em vez de comprá-las. O que poderia ser mais estranho e o que poderia ser mais ineficiente do que alugar suas roupas? Porque você sabe que o cara que está alugando para você está obtendo um alto retorno. Bem, de onde vem o retorno dele? Está vindo de você porque você é tão tolo. Você nem vai querer antecipar o preço das suas roupas. E então eu acho que chegou a um extremo muito, muito grande. Ponto. Não há nada de errado em querer possuir coisas. E para a maioria das famílias, possuir a casa era central para a sua capacidade de desenvolver alguma semelhança de riqueza, porque as casas tendem a valorizar ao longo do tempo. Meu pai tinha um bom ditado, mesmo que ele não fosse rico. Ele disse: Eu conheço muitas pessoas que ficaram ricas coletando aluguéis. Eu não conheço ninguém que ficou rico pagando aluguel. E essa é uma filosofia que as pessoas não parecem ter. Tudo é medido em termos de pagamento mensal, não se estou ganhando algo, não se estou chegando a algum lugar, não se estou progredindo. É uma questão de atitude que, como você apontou, é muito, muito perigosa. Sabe, na verdade, estou realmente preocupado porque parece estar associado a uma visão de curto prazo. O que vai acontecer é que as pessoas vão ganhar dinheiro suficiente para alugar a vida inteira. E então, o que acontece quando você não pode mais trabalhar ou quando tem algum, quando você fica doente ou quando simplesmente por causa da velhice você não consegue mais cumprir essas horas ou o desempenho cognitivo simplesmente não está lá ou o desempenho físico não está lá. Quer dizer, nós realmente não vimos essa geração chegar a essa idade ainda. E isso vai ser assustador a menos que algo seja feito, porque a geração que está na idade que não pode mais trabalhar, a maioria deles terá pensões, ou terão algum tipo, ou eles vieram da mentalidade de eu quero comprar minha casa, eu quero investir. Sim, é muito assustador. Pessoas que têm 70, 80, 90 anos agora não alugaram suas roupas quando eles Estavam crescendo. Bem, um sociólogo que conheci em uma festa de coquetel teve uma interessante encapsulação disso. Ele disse que um dos verdadeiros problemas da geração mais jovem é a incapacidade de adiar a gratificação imediata. É isso que leva a eles quererem tudo rápido, fácil, agora muito acessível. A ideia de economizar para comprar uma casa é bem diferente disso. Isso geralmente, especialmente para as pessoas mais jovens, significava algum adiamento da gratificação imediata, porque você guarda um pouco de dinheiro, então você tem que fazer algo como uma casa com isso.
Mas agora eles estão felizes em alugar a casa, felizes em alugar um carro quando precisam, felizes até em alugar suas roupas. E é uma rua sem saída, porque o que eles estão fazendo é aumentar seu custo de vida atual ao ponto de que eles não vão ser capazes, como você aponta, de ter algo para cuidar deles mais tarde. E isso, por sua vez, é produzindo e incentivando uma relação muito infeliz entre a população e o governo. Lembre-se do antigo manifesto comunista. A maneira de tornar o socialismo permanente é, antes de tudo, chegar a um ponto onde a maioria da população adulta não paga impostos. Bem, estamos quase lá. O segundo passo é chegar ao ponto onde a maioria da população adulta depende do governo para seu sustento. É para onde estamos começando a ir com todos esses programas. E uma vez que passamos por essa segunda coisa, se conseguirmos, infelizmente, e a maioria das pessoas não paga impostos e depende do governo, esqueça a sociedade como a conhecemos, nossa cultura como a conhecemos e, tragicamente, nossa economia como a conhecemos, não existirá mais. Fale comigo sobre, na verdade, eu quero falar sobre sua transição para o serviço público. Mas você pode explicar esse ponto? Porque eu entendo ser dependente do governo, mas você pode explicar o não pagamento de impostos? Bem, é verdade aritmeticamente que quase metade dos adultos americanos não paga nenhum imposto porque eles têm todos esses créditos fiscais em reembolso. Quando o governo diz, vou te dar um crédito fiscal por ter um filho, digamos, agora isso pode ser uma ideia valiosa para ajudar as pessoas a terem filhos. Mas o que isso resulta na realidade é que se você não tem renda suficiente para realmente pagar impostos, você recebe esse dinheiro diretamente. Então, em vez de ser o que é apresentado, que é apenas um crédito fiscal, não é. É um presente real para as pessoas que não têm renda tributável. E em alguns casos, mesmo que tenham, é pequeno. E, novamente, isso se torna um pagamento em dinheiro ao invés de um imposto. Crédito. Então, basicamente, isso incentiva o comportamento errado? Sim, sim. E eu não sou contra a assistência infantil. Eu não sou contra as pessoas terem famílias. Obviamente, essas são importantes. Mas quando você cria essas duas coisas, ninguém paga imposto e as pessoas ficam dependentes do governo. Agora você mudou toda a sociedade, né? E é um terreno muito, muito escorregadio, porque a teoria é que, de alguma forma, o resto da sociedade pode se dar ao luxo de não apenas se manter, mas pagar as contas para o governo manter a metade que não está trabalhando, que não é produtiva. Bem, esse é um mundo muito diferente do mundo que costumávamos ter. Quero agradecer rapidamente a rede de podcasts da HubSpot por apoiar a história de sucesso. A rede de podcasts da HubSpot tem podcasts incríveis como The Product Boss, apresentado por Jacqueline Snyder e Mina Kunlo Sidep. Se você quer levar as vendas e a estratégia do seu produto físico para o próximo nível para criar a vida dos seus sonhos, você precisa ouvir The Product Boss. Eles se sentam por 1 hora, eles fazem um podcast no estilo de oficina. Eles vão falar sobre tudo que você precisa saber para se aprimorar, mídias sociais, marketing. Se você é um produto de consumo embalado ou tem algum tipo de widget físico, precisa sintonizar no chefe do produto onde quer que obtenha seus podcasts. Faz sentido, eu entendo. Fale-me sobre, quero dizer, eu tive essa conversa com muitas pessoas. Por que alguém gostaria de ir trabalhar no governo, ir trabalhar no serviço público? Porque, ouça, não é como se você precisasse disso para a sua carreira. Você ganhou muito dinheiro fazendo o que você é muito bom. E o governo sempre parece apenas uma grande dor de cabeça. Parece que sua vida é desmontada. As pessoas te criticam, ninguém nunca está feliz com você. Essa é a vida no governo.
Então, neste ponto da sua carreira, quero dizer, você conseguiu, por qualquer padrão que alguém possa ter, qual era o propósito em sua mente de ir servir o governo, de ir servir o povo? Foram várias coisas, mas primeiro de tudo, chegou em um ponto da minha vida em que eu podia me dar ao luxo de fazer isso, porque eu tinha ganhado o suficiente para cuidar de mim mesmo, para sempre e para sempre. Então havia o potencial para fazer isso e fazer o sacrifício econômico para entrar no governo. E, na verdade, quando tive minha espécie de entrevista de emprego para o cargo no gabinete com o presidente Trump e os outros, foi estranho porque foi a primeira vez na minha vida que eu estava ansioso para ter um emprego que pagava uma fração minúscula do que meu antigo emprego pagava, mas apesar disso senti que era um momento em que A, eu podia pagar, B, mais importante, eu senti que o que Trump estava tentando fazer era o que o país precisava. Eu senti que ele era o único entre os candidatos democratas ou republicanos que entendia o quão maltratada estava a classe média e a classe média baixa da América trabalhadora em favor das pessoas que não estavam trabalhando. Os outros candidatos nem sequer entendiam isso, então eu senti que o único que vai tentar consertar isso é alguém que pelo menos entende o problema. Os demais candidatos desconheciam que isso era um problema. Então eu senti que havia uma necessidade social para alguém tentar ajudar a resolver este problema, porque eu amo este país. O país tem sido muito bom para mim e eu senti que era hora de tentar retribuir como parte de uma iniciativa no governo para recuperar parte do que havíamos perdido. E quero dizer, quando você anunciou que estava até apoiando Trump, acho que pelo que me lembro, isso foi um pouco de uma surpresa para o público. Sim, foi. O que aconteceu naquela época, e isso foi antes das primárias republicanas em 2016, eleição. Eu estava no Squawk Box pela manhã e perto do final da entrevista um deles perguntou: se Trump for o candidato presidencial dos republicanos, você o apoiará? E eles pensavam que minha resposta seria não, porque naquele momento a maioria de Wall Street era contra Trump. E estranhamente, muitos em Wall Street continuam sendo democratas. Eu diria que a maioria das pessoas de alto escalão tem sido democratas. Eu realmente não entendo o porquê, mas de qualquer forma isso chocou as pessoas. Então eu expliquei o porquê. Minha teoria de que ele era o único que entendia o problema social que você e eu estávamos discutindo. E isso, por sua vez, levou ao meu envolvimento com a campanha. Então comecei a fazer editoriais, principalmente em jornais regionais. Ele me enviava como um substituto para debater com as pessoas de esquerda, coisas assim. E então, finalmente, ele me pediu para entrar no gabinete. Fale-me sobre algumas das políticas que você implementou enquanto estava em seu governo, mas também quero entender o futuro. Obviamente, agora vamos tentar manter esta entrevista sempre atual, mas sabe, em alguns meses veremos um novo Estados Unidos da América muito diferente. Governo. Estou curioso, né? O que temos que fazer daqui para frente para continuar o trabalho que você fez? Bem, felizmente, ao contrário da maioria do gabinete de Biden, pessoas, Gina Raimondo, que é minha sucessora, continuou bastante bem as políticas tarifárias e as políticas de controle de exportação que eu implementei durante a administração Trump. Então, por enquanto, os democratas têm sido relativamente favoráveis às iniciativas tarifárias e negando aos potenciais inimigos acesso a materiais de alta tecnologia, sanções, coisas desse tipo.
Então, até agora não tem sido um problema. O que me preocupa em casos como Kamala Harris é muitas coisas, uma das quais é que não temos ideia de quais serão suas políticas comerciais. Ela não fez nenhuma declaração real sobre comércio. Então eu não posso julgar o que ela pode fazer ou não fazer. A segunda coisa, no entanto, acho que ela está mais interessada em mudar o sistema educacional para longe do que eu acho que deveria ser, que é o treinamento manual e o treinamento de alta tecnologia. Ela está mais interessada em transformá-lo em um instrumento sociológico, tornando-o muito consciente. Bem, estar consciente é realmente, em muitos aspectos, a antítese direta do sonho americano, porque estar consciente diz que você deveria se envergonhar de ser um cidadão dos Estados Unidos. Estar consciente diz que seus antepassados eram abusadores, e isso é uma coisa realmente ruim e precisamos de retribuição. Então, eu estou preocupado que, enquanto acho que o sistema educacional precisa ser reformado na direção de voltar ao que costumava ser, acho que a visão dela sobre educação é muito diferente. Isso está resultando em jovens com muito pouco entendimento do que realmente está acontecendo. E havia uma universidade em algum lugar no Centro-Oeste que fez uma pesquisa de pessoas de 18 a 25 anos e fez a eles uma variedade de perguntas, duas que me pareceram realmente perigosas. Uma era a pergunta: quem é Andrew Jackson? Como você sabe, né, ele foi uma pessoa muito controversa. A resposta mais popular foi a do Michael. Irmão. Uau. Eles não tinham relação alguma. Claro que não. A segunda pergunta que ele fez foi: onde a escravidão foi inventada? E a resposta mais popular lá foi nos Estados Unidos. Agora, isso não é apenas historicamente impreciso por milhares de anos, mas também é impreciso por milhares de quilômetros. E esses jovens realmente não entendiam a resposta para nenhuma dessas perguntas. Agora, havia muitas outras para as quais eles também tinham respostas engraçadas. Mas quando seu equívoco é que os Estados Unidos da América é o que criou todo o problema da escravidão, você não entende de onde vem nada. Descobri quando estava no governo, uma das tarefas que ocasionalmente fazia era juramentar cidadãos naturalizados que vieram legalmente para este país. E quando você é um imigrante legal buscando cidadania, você tem que estudar muito. Você tem que estudar sobre a Constituição. E concluí que os imigrantes legais que se tornaram cidadãos estavam melhor informados sobre nosso país do que a maioria dos jovens. E isso é realmente lamentável. Pois é. Eles também foram maravilhosos porque seus olhos se encheram de lágrimas de felicidade quando se tornaram cidadãos. Eles estavam orgulhosos como nunca, enquanto muitos jovens questionam se os Estados Unidos da América é um bom lugar. Eles questionam a própria sexualidade e todos os tipos de coisas. O que eles não questionam é: por que eu não estou aprendendo o que deveria aprender para ser um adulto produtivo? Portanto, estou muito preocupado com a direção que Kamala Harris pode muito bem levar este país. Sabe, você mencionou algo que é muito interessante para mim e eu nunca entendi bem. Porque todas as diferentes coisas que as pessoas questionam, eu nunca entendi por que alguém questionaria se os Estados Unidos da América é um bom lugar. E eu vejo isso, quero dizer, há muitas coisas que as pessoas questionam, como você acabou de mencionar. As pessoas questionam sua própria sexualidade, seus pronomes, sabe? O que elas querem fazer da vida, sua carreira.
Essas são quaisquer. Você pode fazer um comentário sobre se essas são coisas que as pessoas deveriam questionar ou não. Isso é mais pessoal. Meu maior problema é que parece haver tanto ódio pelos Estados Unidos da América de uma geração mais jovem, e eu não entendo isso. Eu não entendo de onde isso veio, porque os Estados Unidos da América está dando a essas pessoas todas as habilidades do mundo para questionar todas essas coisas diferentes e escolher todas essas coisas diferentes. Este é o país que está te dando essa oportunidade. Eu nunca entendi isso. Para te dar uma perspectiva, sou canadense, então tenho que passar por um processo de imigração. E eu provavelmente gastei até agora entrando com um visto e depois passando por este processo de visto e finalmente conseguindo o Green Card, provavelmente $40.000, $50.000 em taxas e aplicações e apenas tempo gasto e obtenção de referência. É um processo muito árduo, mas muito grato. Quer dizer, agora meu negócio está aqui, agora minhas conexões estão aqui, a rede está aqui. E o Canadá é tipo, ouça, o Canadá não é um país do terceiro mundo. Canadá é Canadá. Mas até mesmo o contraste entre o Canadá e os Estados Unidos da América, eu vejo 100 vezes mais oportunidades e minha carreira avança exponencialmente mais rápido. Então é apenas interessante. Eu não consigo por nenhum motivo entender como as pessoas podem odiar os Estados Unidos da América. Isso é muito confuso para mim. Bem, se você realmente pensasse que o único motivo da existência da escravidão neste mundo foram os Estados Unidos, que nós literalmente a inventamos, isso provavelmente te daria um sentimento de culpa. Certamente ensinar às pessoas que esse é o caso é destinado a te dar um sentimento de culpa. Isso nem mesmo é verdade. Não está nem perto de ser verdade. Está tão longe da realidade. Ah, claro que sim. Mas lembre-se de Goebbels, o grande ministro da propaganda sob Hitler. Ele disse: se você contar uma grande mentira com frequência suficiente e se você pode controlar a mídia para que eles não a contestem muito, então ela se torna a verdade. Então a verdade se torna uma mentira. E eu acho que é isso que está acontecendo, porque os jovens e nosso sistema educacional são totalmente intolerantes a qualquer outra opinião. E se você tentar conversar com um jovem e dizer que simplesmente não é verdade que a escravidão foi inventada aqui, você terá uma verdadeira discussão. Se eles até mesmo responderem em vez de simplesmente se afastar, então há uma intolerância ao desacordo. E você vê isso nos campos. Se um professor não esquerdista quer dar uma palestra em um campus, eles são vaiados, são alvo de piquetes e muito poucas faculdades até mesmo os deixam vir. Então, enquanto você pensaria que as educações de aprendizado deveriam estar abertas a diferentes ideias, agora elas estão muito fechadas para elas. E de uma maneira engraçada, a extrema esquerda e a extrema direita têm essa única coisa em comum, que ambas são intolerantes a qualquer visão que não seja seus próprios extremos. E é uma coisa muito preocupante porque está começando a despedaçar o coração da sociedade. Você viu isso com esse jovem tentando assassinar Trump? Você vê isso em todos os tipos de explosões violentas. Há uma verdadeira raiva que foi desenvolvida nas pessoas, em parte, eu acho, porque elas se sentem desesperançosas sobre suas próprias carreiras, como falamos anteriormente. Mas também foi incutido neles pelos sistemas escolares esse negativismo em relação aos Estados Unidos da América, negativismo em relação ao tradicional valor isso. Isso precisa ser corrigido. E então, minha maior preocupação, acho que nosso sistema educacional é mais perigoso para este país do que a China. Acho que é mais perigoso do que a Rússia. Acho que é mais perigoso do que o Irã, porque essas são coisas com as quais vamos ter que lidar. Mas nossos problemas educacionais são feridas auto-infligidas. E a maneira mais louca de morrer é através de uma ferida auto-infligida.
Mas acho que essa é a maneira mais preocupante e é realmente interessante. Porque você fala sobre universidades não permitindo líderes de pensamento de direita no campus. Eu sempre estive sob a suposição de que a história era história. E então, a universidade e a faculdade eram um lugar para debate, conversa e pensamento crítico sobre políticas futuras. Não sobre tentar reescrever a história mundial. Isso é muito, muito estranho, porque se alguém que é de direita, eu digo isso entre aspas, porque há alguns pensadores muito moderados e pensadores muito centrados, que eu acho que agora são rotulados como mais de direita do que realmente são. Mas mesmo Trump já foi democrata. Ele morou em Nova York a vida toda. Ele sempre foi um democrata. Ele sempre esteve à frente do seu tempo. Mas você vê que essas pessoas estão se tornando como de direita. Indivíduos, quando na verdade eles estão apenas tentando fornecer uma lente diferente ou uma perspectiva diferente sobre o que está acontecendo na sociedade, o que eu sempre pensei que como um indivíduo eu quero ter acesso a tanta informação quanto possível. E eu quero ouvir argumentos e quero ouvir debate. Eu acho que é assim que a sociedade avança. Eu acho que é saudável ouvir o máximo de informações e estudar e pesquisar e fazer sua própria diligência devida. Foi assim que eu cresci, foi assim que minha carreira avançou. Não é apenas informação empresarial. É obter informações sociais, culturais, políticas e financeiras de todas essas diferentes pessoas. Isso apenas me tornou uma pessoa melhor. Bem, é verdade. E quando eu era um jovem adolescente, havia um programa de TV muito popular que consistia em debates entre Bill Buckley, um direitista muito conservador e erudito, e Gore Vidal, um esquerdista muito inteligente. E era o tipo de programa que não apareceria mais em nenhuma estação de televisão ou provavelmente até mesmo em qualquer rede de cabo. Era, eu acho, algo de 1 hora de duração. Eles eram ambos diferentes em seu pensamento. Provavelmente ambos não gostavam um do outro como indivíduos, então isso rendia uma boa TV. Mas o ponto era que naquela época a mídia acolhia o debate. Agora, não é apenas a página editorial que expressa opinião. As colunas de notícias são realmente editoriais na maior parte do tempo. Então isso está errado. Isso não é o que as notícias da mídia deveriam ser. As notícias devem ser o que são. E como você disse, a história é o que foi. Não deveria ser adulterada. É uma coisa factual, mas eles a mudam. Gostaria de agradecer o patrocinador de hoje, LinkedIn. Deixe-me compartilhar uma história rápida. Ao contratar para minha equipe, eu buscava alguém com as habilidades necessárias e que se encaixasse na cultura da empresa. Eu recorri ao LinkedIn Jobs e isso tornou o processo tranquilo. A qualidade dos candidatos que encontrei foi excepcional e isso me poupou muito tempo. Ter candidatos de qualidade para entrevistar é essencial e o LinkedIn Jobs torna incrivelmente fácil encontrá-los. O LinkedIn não é apenas um quadro de empregos. É uma plataforma que conecta você a profissionais exclusivos, mesmo aqueles que não estão procurando ativamente, mas podem estar abertos à oportunidade perfeita. Você sabia que 70% dos usuários do LinkedIn não visitam outros principais sites de emprego? Se você não está procurando no LinkedIn, está perdendo esses candidatos. Além disso, 86% das pequenas empresas encontram um candidato qualificado em até 24 horas no LinkedIn. E eles estão sempre procurando facilitar o processo. Eles até lançaram um recurso para ajudá-lo a escrever descrições de empregos. Então, se você está pronto para encontrar seu próximo grande contratado, publique seu trabalho gratuitamente em linkedin.com/excellence. Isso é linkedin.com/excellence para postar seu trabalho gratuitamente. Termos e condições se aplicam. O que você sabe quando você olha para frente, nós apenas tocamos muito brevemente na Rússia, China, Irã. E claro, eles não são todos a mesma entidade. Há nuances em como cada uma dessas nações constrói seu país e interage com os Estados Unidos da América. Mas olhando para o futuro em um nível global, quais são alguns pensamentos sobre os maiores riscos, maiores preocupações, coisas que os Estados Unidos da América
deveriam estar cientes, coisas que a pessoa média deveria estar ciente com base em sua experiência? Bem, em um sentido geopolítico, né, o que mais me preocupa é que Rússia, China e Irã parecem estar se envolvendo cada vez mais em se tornando as potências do eixo. Eles parecem se unir em muitas atividades. E se você olhar para trás para o que levou à Segunda Guerra Mundial, foram tratados entre Alemanha e Japão que começaram isso. Eles iniciaram um tratado de defesa mútua. Alemanha e Itália fizeram a mesma coisa. Então, o que aconteceu em seguida foi que a Alemanha fez um acordo com a Rússia para um acordo de defesa mútua. E o que eles não divulgaram foi que parte do acordo era dividir a Polônia. Então, 2 semanas após assinarem esse acordo, a Alemanha invadiu a Polônia, a dominou e a dividiu com os russos. Então, o que me preocupa é cada vez mais eles estão operando em conjunto. Agora, por que isso é um problema? Isso é um problema porque a própria Alemanha e até mesmo o Japão eram economias muito pequenas em relação aos Estados Unidos da América. Então, quando você junta até mesmo os dois, não se aproximava do nosso. Mas a China já é cerca de mais de 2/3 da nossa economia. Se você adicionar a isso a Rússia, adicionar a isso o Irã, temos o potencial de nos envolvermos na Terceira Guerra Mundial e lutarmos em 3 frentes. Lutando no Oriente Médio, lutando no setor asiático e lutando na Europa. Isso é realmente assustador. E é por isso que me incomoda que os democratas não parecem entender minha atitude sobre o bullying. Lembre-se, eu disse que um valentão precisa de uma vítima disposta. Bem, os Estados Unidos da América está agindo hoje em dia mais como uma vítima disposta do que qualquer outra coisa. Nós imploramos ao Irã para fazer um tratado conosco. E eu acho que foi uma desgraça nacional que os iranianos, algumas semanas atrás, depois de todos esses anos de Biden andando com eles, tentando entrar no que teria sido um terrível tratado nuclear de qualquer maneira, eles anunciaram que não têm interesse em qualquer negociação futura. Bem, para a maior potência do mundo ser descartada por uma potência de terceira ou quarta categoria, isso nunca teria acontecido sob Trump ou qualquer outro presidente sensato. Da mesma forma, olhe o que tem acontecido. A China lançou um balão espião sobre todo o país. Mais tarde, eles têm desenvolvido uma enorme operação de inteligência em Cuba e Deus sabe o que mais eles estão colocando lá. E então, recentemente, eles tinham um de seus navios em um cais de submarino nuclear russo em Havana, a 90 milhas da nossa costa. Bem, o que nós fizemos? Qual foi a nossa resposta? Nada. Recentemente, Rússia e China realizaram um exercício conjunto de bombardeio, né? Um treino próximo ao Alasca. O que nós fizemos? Nada. Enquanto isso, China e Rússia apoiam consistentemente o Irã e os Houthis e o Hezbollah e tudo isso. No Oriente Médio, os Houthis interromperam totalmente o Mar Vermelho e isso está perturbando o transporte marítimo. O que estamos fazendo? Uma defesa muito limitada. Acho que, em vez disso, precisamos voltar à filosofia de Teddy Roosevelt, que era falar baixo e carregar um grande bastão. Esses sujeitos falam alto e não têm bastão algum. Então, essa é a minha análise assustadora do que está acontecendo geopoliticamente. Mas eu acho que se conseguirmos consertar o sistema educacional, fazer os americanos se sentirem patriotas novamente, fazer os americanos serem melhor educados, restaurar o conceito de trabalho árduo, restaurar o conceito de empreendedorismo,
então podemos combater tudo isso. Mas se continuarmos como uma vítima disposta, as coisas geopolíticas vão piorar, elas não vão melhorar. E eu acho que um ponto de virada-chave na administração Trump foi quando tivemos a primeira visita de Estado, veio do presidente Xi em Mar-a-Lago, em Palm Beach. Muitos componentes para a história que estão no meu livro, Riscos e Retornos, mas vou resumir apenas um segmento. Naquela tarde tivemos uma reunião do Conselho de Segurança Nacional e votamos nessa reunião para lançar os 52 mísseis na Síria em represália por sua tentativa de explodir uma de nossas bases no Oriente Médio. Mas Trump decidiu não adiar a implementação. Ele decidiu fazer isso às 7h15 daquela noite, em meio ao jantar cerimonial com o presidente Xi. Por que ele fez isso? Primeiramente, eu penso longe e vejo o que vou fazer. Obviamente, também foi uma mensagem para o Irã ou qualquer outra pessoa que queira nos prejudicar, me pressione demais e você receberá uma resposta que não vai gostar. E se você notar, durante os anos de Trump, não tivemos essas incursões da China. O Irã causou um pouco de problema, mas não tanto assim. A Rússia não invadiu a Ucrânia até bem avançado o mandato do Biden. Isso não é um acidente. Acho que eles entenderam o recado. Do que Trump fez naquela noite em Mar-a-Lago e de outras coisas que ele fez privada e publicamente, acho que eles entenderam. Não dá para exagerar com esse cara. Essa é uma mensagem a qual temos que voltar, porque se deixarmos eles se tornarem cada vez mais ousados e se nos tornarmos cada vez mais fracos e menos patrióticos, essa não é uma boa fórmula. Essa é uma fórmula que levará a uma guerra, e uma guerra na qual podemos ter dificuldades. Quando eu tenho uma última pergunta apenas sobre a China, e então eu quero entender onde as pessoas podem ir para obter seu livro e se conectar com você também. Mas o último pensamento que eu tive, porque eu tive a conversa sobre a China com várias pessoas, e eu não olho para a China na mesma lente que em torno da China. A China parece não estar interessada em nada. Como militar comparado ao Irã, o Irã parece ser muito hostil, excepcionalmente hostil. Mas eu tive uma conversa com Keith Krach sobre o Irã, bem como com Dmitry Alperovitch sobre a China, me desculpe. E existem apenas diferentes pontos de vista sobre como gerenciar e se envolver com a China. Então, em termos de sua perspectiva, comércio e acordos e como interagimos com a China, seria melhor para os Estados Unidos da América para se aprofundar mais na China e tentar colocar mais empresas na China e fazer mais comércio e torná-los em certo grau dependentes? Isso é mesmo possível? Ou é melhor remover completamente e isolar e não se envolver com eles em um nível comercial, se isso for viável? Não, eu não acho que nenhum dos extremos é a resposta certa. Eu acho que o que precisamos é de uma política mais bem ajustada. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte: é inevitável que precisaremos negociar com a China. A China é a segunda maior potência do mundo, é um mercado muito grande e que até recentemente estava em crescimento. Então eu acho que a ideia de desengajamento total simplesmente não funciona. O mundo é um lugar mais complicado do que isso. E além disso, se de alguma forma nos desligássemos totalmente da China, tudo o que faríamos seria desviar suas exportações para outros países, e eles, por sua vez, teriam que exportar mais para nós. Então isso apenas embaralharia as coisas. Não acho que essa seja uma solução prática.
O problema de colocar mais empresas na China é que as empresas que mais interessam a eles são as empresas de alta tecnologia. E a maior parte da produção de alta tecnologia é o que chamamos de uso duplo. Os semicondutores têm uso pacífico, mas também são muito críticos para aplicações militares. Então, você não pode construir uma fábrica de semicondutores que não produza realmente ambos os tipos. E na China, você realmente não tem sido dependente, mesmo que seja de propriedade americana, eles estão sujeitos a todos os tipos de restrições, todos os tipos de requisitos que não temos aqui. Então, eu não acho que colocar mais investimento na China seja a resposta. Acho que precisamos descobrir uma maneira séria e adulta de coexistir com eles. E acho que parte disso tem que ser a realização de que eles se tornarão mais poderosos. Eles já são um poder significativo. Não podemos simplesmente descartá-los e dizer que vão desaparecer. Isso não vai desaparecer. Eles são um país ambicioso e, sob o presidente Xi, são um país muito bem controlado. Talvez você não esteja ciente, mas de sua população de 1 bilhão e 300 ou 400 milhões, apenas 65 milhões são membros do Partido Comunista. Portanto, uma pequena porcentagem de toda a população é até mesmo comunista. Portanto, essa é uma dimensão interessante para as pessoas pensarem, mas o que isso basicamente significa é que a maior parte da população está totalmente desprovida de direitos. Isso facilita a instauração de uma ditadura, e enquanto a forma técnica de governo pode ser o comunismo, a realidade é que a China é uma ditadura. A Rússia é uma ditadura, certamente o Irã é uma ditadura, e esse é o verdadeiro problema, é o problema ideológico. Eu não conheço um único país comunista que não tenha se tornado uma ditadura. E se você tem um país gigantesco e poderoso que é uma ditadura, tudo o que você precisa encontrar é um sucessor ditador que realmente queira dominar o mundo. E eu não estou dizendo que Xi seja necessariamente essa pessoa, mas ele está ficando mais velho. Ele não será o ditador para sempre. Alguém mais será, e pode muito bem ser algum general de direita. Então eu acho que precisamos de um acordo, mas precisa ser um acordo em pé de igualdade. Não pode ser que nós os deixemos vencer no comércio por violar regras, tirar vantagem da propriedade intelectual, coisas assim. Precisamos de um sistema de comércio baseado em regras e que seja justo e que tenha um mecanismo para resolver disputas honestas. Essa é a maneira de resolver o problema comercial, em última análise. Mas precisamos fazer com que as outras partes concordem com isso. Agora sobre o livro, que é o meu problema de balança comercial. Este é Risco e Retornos, criando sucesso nos negócios e na vida. Disponível agora. Isso mesmo. E está disponível na Amazon agora mesmo. E a data oficial de publicação é 10 de setembro. Então estará prontamente disponível em livrarias por todo lugar até lá. E é uma autobiografia anedótica que usa as anedotas, muitas das quais são divertidas e interessantes, e tenta tirar lições soltas delas, lições de sua carreira e de sua vida que podem acontecer de ser. Então estou correndo por todo o campo fazendo festas de autógrafos de livros. E temos um site para o livro, chama-se Risks and Returns Net. E eu incentivaria qualquer pessoa que goste desta discussão o suficiente para querer aprender mais sobre o livro a olhar esse site, e você encontrará muitas informações.
Então você verá que o livro basicamente encapsulará suas anedotas de vida, falaremos sobre política, falaremos sobre negócios, tudo isso. Quer dizer, você já reestruturou mais de 400 bilhões de dólares em ativos e foi nomeado uma das 50 pessoas mais influentes da Bloomberg. Então este será um livro muito interessante. Vamos linkar isso nas notas do programa também. E a propósito, se você estiver em Miami, me avise, teremos que criar algum conteúdo em torno de uma sessão de autógrafos se você estiver por aqui. Bem, eu farei algumas paradas em Miami, né? Então adoraria aceitar essa oferta. E isso também te forçará a ler um livro. Dois pássaros com uma pedra só funciona perfeitamente. Colocaremos os links nas notas do programa para que as pessoas possam pré-encomendar o livro agora na Amazon ou obtê-lo em qualquer livraria no dia 10 de setembro. Wilbur, eu realmente agradeço ao seu tempo. Agradeço por abordar uma ampla gama de tópicos, pois joguei tudo em você, já que teve uma vida muito interessante. Eu gostaria de coletar uma amostra de todas as diferentes coisas que você assumiu. Se você fosse deixar o público, você pode escolher uma percepção ou uma lição, algo que você diria ao seu eu mais jovem, ao seu eu de 20 anos após sua carreira no serviço privado e público. Qual seria essa única lição? Minha grande lição é que a única pessoa que pode te impedir é você mesmo. E se você mesmo trabalhar duro, aproveitar as oportunidades e correr um risco ocasional, você pode se tornar praticamente o que quiser. Então não há razão para se esconder em um lugar seguro, saia para o aberto, entre no mundo real, agite as coisas um pouco. E se você se machucar um pouco ao longo do caminho, isso é bom porque é uma experiência de aprendizado. Mas no final das contas, o único que pode te segurar é você mesmo. Você mesmo.